Correu o debate de volta, a gente retoma a nossa entrevista, a nossa conversa com Edinho Magalhães aqui no estúdio, falando dos bastidores de Brasília. Edinho, no encaminhamento dessas votações todas, a gente viu aí os vetos presidenciais, uma coisa me chamou a atenção. Lula derrubou muitos projetos que beneficiavam os servidores do Ministério Público da União, servidores de periculosidade para motoristas, pensão para ex-combatente de Suez. Talvez uma quebra do discurso que não soa muito bem junto às classes trabalhadoras. Politicamente também teve quebra de discurso. Ele nomeou para a Procuradoria-Geral da República uma pessoa de confiança dele que não estava nem na lista dos 3 mais votados e indicados pela Associação dos Procuradores. Quer dizer, aqui na Paraíba, me lembro bem recentemente, o reitor da universidade ficou em 3º da lista. Quando ele foi nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro, houve um alvoroço aqui da esquerda para tentar derrubar de todo custo, porque ele não era o primeiro colocado. Lula fez pior. Colocou um que nem sequer estava na lista. É bem complicado, Hermes. Você vê aí politicamente a figura do presidente soltando a mão daqueles que representavam as classes que subiram a rampa do Planalto com ele. Essa é uma constatação. A outra é que há um grande furdúncio na questão da votação dos vetos. Você, quando junta no único plenário 80 senadores e 500 deputados, nem sempre eles sabem o que está sendo votado ali. Até porque se deixou acumular 38 vetos ao longo de 7 meses. Quer dizer, todo mês tinha algum veto. O Congresso, em vez de analisar a possibilidade de derrubada ou manutenção, foi acumulando, foi deixando, foi aumentando. Essa represa foi proposital, né? Claro, porque eles queriam chamar a atenção do governo para os interesses deles, com relação ao orçamento secreto que não era secreto, que já aumentou e dobrou de tamanho, que agora se tornou impositivo e que, além de tudo, está sendo criado um cronograma para a liberação de emendas dos parlamentares. Quer dizer, está acabando com o toma lá da cá. E agora, o Congresso está dizendo que é só o da cá, não vai ter mais o toma lá. Tira o poder de negociação do governo. A oração de São Francisco é dando que se recebe, né? Agora vai ser só... só recebendo. É impressionante essa capacidade inesgotável do Congresso em negociar sobre o Executivo. Agora a gente vai ver aqui, Edinho, como é que votou a nossa bancada federal, porque a maioria da bancada é da base, pelo menos teoricamente, da base de Lula, né? E olha só, esses que estão em verde aí, tudinho foram os que derrubaram o veto. Quer dizer, Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro, Cabo Gilberto, Messinho Lucena, Romero Rodrigues, Murilo, Wellington, Rui Carneiro, Wilson Santiago, Gervásio Maia, todos deputados federais votaram pela derrubada do veto. Damião Feliciano se ausentou, se absteve, e Luiz Couto votou pela manutenção do veto contra os trabalhadores, né? Contra os trabalhadores, contra a manutenção do emprego. E os 3 senadores, Veneziano, Vital do Rego, Daniela Ribeiro e, claro, Efraim Filho, que foi o autor da proposta de prorrogação, votaram também pela derrubada do veto. Para você ver aí a grande maioria, a radiografia. Exatamente. Eles têm um compromisso, Hermes, com as suas bases. Com quem os ajudou a elegerem? São os prefeitos, são os eleitores. Ano que vem é ano eleitoral. Um prefeito chega e diz, como é que você vota contra determinado setor que me ajuda e te ajuda, e agora você vem pedir voto. Então, eles tiveram aí discernimento e consciência para poder ter, primeiro, o compromisso com seus eleitores e suas bases, e não necessariamente com essas ideias do governo federal. De novo, que não foi previamente combinada. E aí, nessa questão dos vetos, há de se colocar que com o acúmulo de vetos para serem colocados, postos, alguns, Hermes, como esse do MPU, trouxe ali embutido uma tentativa de transposição de cargos sem concurso público. E acertadamente o governo, entre esses 35, fez um veto necessário pela legalidade e constitucionalidade. Mas se confunde com benefícios para trabalhadores. Há uma grande guerra entre as categorias no MPU e no Judiciário, por exemplo. Mas o furdunço fica no plenário da Câmara, quando reúne todos, e ali, Hermes, há um combinado, nota de bastidores. Eles já definem o que vai ser para ser derrubado, o que vai ser mantido e o que vai ser voto aberto. É assim que funciona, na prática, o plenário do Congresso Nacional, quando reúne 500 deputados e 80 senadores, as lideranças apenas encaminham os votos para Sua Excelência os deputados e senadores acompanharem esses votos. Então, há uma pré-combinação de votação para esses vetos. E a tragédia, então, já estava anunciada. O governo é que não sabia que seria tão acachapante. Verdade. Agora, Edinho, Brasília é mesmo uma caixinha de surpresa, né?
estão tentando votar ainda hoje a reforma tributária. Hoje, e sob a coordenação e pilotagem do deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, que voltou aí ao protagonismo junto ao presidente Arthur Lira, eles que tinham se distanciado um pouco ou um tanto anos atrás, quando Rodrigo Maia deixou a presidência, Aguinaldo era o virtual sucessor de Rodrigo, iria concorrer com Arthur, se distanciaram, agora voltaram às boas. Ele que é o relator da reforma tributária, e há um compromisso com setores envolvidos e interessados na reforma tributária, Hermes, de ser aprovada ainda esse ano, de ser sancionada ainda esse ano. E o que acontece? O ano legislativo acaba a semana que vem. E o que ficou para a última hora? A LDO, o orçamento da União, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Para não correr risco, eles pretendem votar ainda hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, numa realização quase que inédita, só vi isso durante a pandemia, em sessão virtual, ainda que com efeitos administrativos, mas que causa certa estranheza para a imprensa e para o público em geral, porque reforma tributária é algo que precisaria de muita transparência, de muito diálogo e muitas mudanças que estão sendo propostas no texto que veio do Senado, em especial com críticas dos governadores de estados. Então, é um risco que se tem hoje em votar essa matéria em plena sexta-feira no plenário da Câmara, Hermes. Verdade. Edinho Magalhães, obrigado pela participação, pelos comentários. É sempre bom bater um papo com quem vive os bastidores lá da capital federal, do centro do poder. Um grande abraço a todos, uma alegria imensa estar aqui ao vivo nesse programa campeão de audiência. Um bom ano, um bom Natal para todos, e ano que vem estaremos juntos novamente trazendo esses bastidores para todos vocês do Litoral Sertão. Um grande abraço. Com certeza. Obrigado, Edinho, pela participação. Aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. São as duas únicas coisas que os flamenguistas podem comemorar esse ano. Junto com os Valeu, vascaínos. obrigado, até mais.